bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você nos escuta, nos assiste. Estamos de volta com mais um programa Entre Mulheres e eu vou completar o meu quarteto fantástico. É isso aí. Meu quarteto fantástico. Somos em 4 amigas de infância, 2 já estiveram aqui, agora é a terceira, gente. Tivemos Graziela, Gisele, que vai vir no ar logo mais, e agora a Paula. Paula migrou para o mundo do bem-estar. Ela tem mãos de fada e, assim, ela veio falar um monte de coisas, de detalhes, de experiências e por que que ela chegou nesse mundo do bem-estar e da estética. É com você. Exatamente, mas antes da gente começar, de ter essa aula com a Paula, que é esperada por todo mundo, né? Quem não quer um momento de bem-estar, pelo menos, e ela tem a honra de trabalhar com isso, então espero que tenha em mais momentos durante a vida. Antes disso, vai lá, curta nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Spotify. Não esquece de ativar o sininho do YouTube para receber as notificações sempre que tiver um episódio novo no ar. Paula, conta pra mim, né? Porque Tânia já Já sabe. sei. Fala sobre você, quem é você, o que você faz hoje, como que você chegou aqui. Tudo bem, meninas? Tânia, minha amiga Ela de tá com vergonha, infância. gente. Vamos quebrar o gelo. É um prazer estar com vocês hoje no podcast, né? Muito feliz de participar. Eu tenho 45 anos, assim como minha amiga vai fazer em agosto, Vamos. Tá nada, como né? tá na minha idade. Então eu sou mais velha, me respeite. Eu era a segunda 6 mais meses mais velha. Sou fisioterapeuta, né, de graduação, e especializações em bem-estar. Então, práticas integrativas complementares, que é o que eu trouxe para vocês aqui. Então, é uma paixão da minha especialização na área da saúde, proporcionando bem-estar, qualidade de vida, principalmente para as mulheres, né, que é o nosso público-alvo. Mas tratamos dos homens também, de crianças, de idosos, de Mesmo todos. porque tratando o homem ficando calmo, Exatamente. tudo ajuda a gente. Então, eu tenho né? muitos atendimentos que a esposa leva, né? Leva, deixa lá e você depois Leva. você manda. Seria bom, né, se fosse assim. Mas a gente tem visto uma grande, assim, procura mesmo dos homens em cuidados de bem-estar, principalmente saúde mental, mas proporcionando uma melhora do sono, da qualidade de vida, do relaxamento, né? Então, eu tenho 24 anos de formação. Fui para a área da docência também, né? Então, eu dei aulas no Senac durante 15 anos, no curso técnico em massoterapia. Hoje em dia, eu tenho o meu consultório, a minha clínica, que inclusive é na minha casa de infância. Então, teve uma transição aí, né, do ano passado para cá, na minha carreira. E eu voltei com os atendimentos e eu estou muito feliz nessa fase da minha vida agora. Você faz massoterapia, Isso. acupuntura Acupuntura. e E faço as outras práticas integrativas também. Reflexologia, que entram nas práticas integrativas que já estão vinculadas ao SUS também. Temos 29 práticas integrativas, tá? Pelo Ministério da Saúde, vinculadas ao SUS. Aqui em São José dos Campos, na prefeitura, são ofertadas 3 práticas integrativas, das 29. Então, ainda é muito pouco acesso. Vamos lá, né? Ajudar aí. E eu achei interessante uma Mas coisa que você falou, que assim... A gente tenta democratizar o Aham. acesso, né? Sim. Permitir que a pessoa tenha um atendimento de qualidade. Porque o bem-estar é isso, é o acesso a práticas que vão complementar um tratamento médico, não retirando a medicina alopata, mas sim complementando para a melhora da qualidade de vida. Porque é isso que a pessoa precisa, né? Um tratamento somente medicamentoso faz com que ela fique, né, intoxicada, que leve, às vezes, a alguma disfunção de outro órgão, outra víscera que ela vem tratando, porém, com a medicação até piora o quadro, né? Então, ela fica um pouquinho mais desequilibrada até. E como a gente atua de forma holística, humanizada, olhando o ser humano como um todo, né? Não somente aquele local de dor, por exemplo, só uma dor no ombro. Não é só Vamos uma dor trabalhar no com a ombro. apetite. Ela já tá aqui me tratando. E aí a gente trata como um todo, né? Então, por exemplo, se a gente faz acupuntura, reflexologia, eu faço bastante as ventosas, auriculoterapia. Então, são práticas que vão complementar essa dor no ombro. Tá. Você vai continuar com a medicação, com a fisioterapia convencional, porém a gente vai dar uma ajuda. Eu digo que o nosso trabalho é essencial,
né? A gente não pode falar mais em terapias alternativas. Sim. E isso era falado... É integracional. É integrativa, Integrativa, né? A né? gente tem a medicina integrativa, que faz parte agora mesmo, né, do tratamento, e aí a gente vai tratar o ser humano como um todo, que é o que Porque a ele gente não é um precisa, órgão, né? A gente não exatamente. tem um problema cardíaco, a gente não é um coração, a gente é um sistema bem complexo, por sinal. E algo que eu achei interessante na fala dela é que, assim, até pouco tempo atrás, não tem muito tempo, tinha esse preconceito com isso. Sim. Né? Medicina integrativa, holístico. Coisa de bicho grilo. Não tem ciência por trás Exatamente. disso. Agora não, primeiro A que você gente vem tem da todos- fisioterapia, então Exatamente. você já tem esse embasamento de ciência. Exato. E a gente está vendo hoje essas práticas sendo aplicadas em serviços públicos de saúde. Isso. Né? Então, assim, realmente tem um valor, né? Eu acho que quando a gente trata corpo, a gente trata tudo, trata a mente também. E só o Sim. fato de você ter um momento de bem-estar, isso já colabora para sua melhora de uma Eu forma digo assim, gigantesca. a gente tem que manter o equilíbrio, né? Então, o que que é você estar em tratamento integrativo, você ver isso como um todo, né? É você manter corpo, mente e espírito, né? Espiritualidade em ordem, né? Caminhar no equilíbrio. Então, na acupuntura, a gente tem aquele símbolo, não sei se vocês Yang. já viram? Do Yin Yang, que são as duas forças. São forças opostas, né? Porque eu tenho o escuro e o claro. Então, o preto e o branco. Porém, dentro deles tem uma pequena bolinha ali, uma pequena porção do outro, do oposto, né? Então, a gente tem que forças estar... complementares. Forças complementares, porém opostas. Então, a acupuntura, por exemplo, ou práticas integrativas, é o caminho do meio, né? O que que é o caminho do meio? Você caminhar tanto para o bem e, né, não querendo dizer para o mal, mas querendo dizer que você tem que estar sempre em equilíbrio. A gente tem que viver o dia, mas tem que ter o anoitecer. Então, a gente tem que comer comidas quentes, comidas frias. Agora, no inverno, a gente tem que se recolher. Então, todas as estações do ano estão ligadas às forças internas do nosso organismo. Os órgãos e vísceras funcionam em perfeito equilíbrio. Só que a gente vai lá e a gente come só determinados alimentos, né? A gente tem preferências de alguns alimentos, ou preferência de alguns exercícios físicos, né? Então, nada pode ser muito extremo e muito intenso. Eu tenho que ter a calmaria também, né? Por isso que a gente tem dias muito quentes e dias muito frios, né? Isso é a natureza em equilíbrio. O que faz o desequilíbrio é você viver nas extremidades, né? Você Então, ou entende- muito intenso ou muito parado, que a gente fala, porque se você ficar muito parado, que a gente chama de estagnação na acupuntura, você não deixa o fluxo energético correr. Então, você percebe que algum pontinho de dor no seu corpo tá paradinho ali e a gente tem a tendência em manter em repouso. Pelo contrário, a gente deve movimentar aquele músculo, aquela articulação, aquela região do corpo. O movimento faz com que o fluxo sanguíneo nutra, né, faz a nutrição ali da região. Você entende que o bem-estar está diretamente ligado com esse equilíbrio, o equilíbrio como um todo, porque igual você falou, que a gente tem que equilibrar todo o nosso tripé, né? Corpo, Sim. mente e espírito. Independente da sua crença, Sim, não algo querendo anima falar- esse corpo. Então, não vamos entrar nisso, mas vamos colocar assim, como o tripé: corpo, mente e espírito. Mas como que a gente equilibra? Porque a gente vê, isso daí é dentro da minha crença, que a doença, ela é um desequilíbrio que vem do espiritual, porque a gente é desequilibrado mentalmente, emocionalmente, que passa a atingir a nossa matéria. Sim. Então, o bem-estar seria você estar em equilíbrio nesse tripé e caminhar juntos, mente sã, corpo são, espírito são. Então, Exato. quando você sai desse equilíbrio, é que vem as doenças. Então, como que você volta para o bem-estar? Mesmo numa doença crônica, por exemplo, uma diabetes, uma hipertensão. Isso. Então, a gente tem que ajustar alguns pontos, né? Então, assim, o perfeito equilíbrio não existe, né? A gente também tem que pensar sobre isso. Porque se a gente busca a perfeição, a gente acaba A se gente perdendo no desequilibra. caminho. Então, o 50% não vai existir essa conexão do 100%. Porém, se eu consigo melhorar em 80%, 90% a qualidade de vida, então mudando o estilo de vida. Então, a gente tem alguns pilares para mudar: alimentação, exercício físico e as práticas integrativas complementares, que aí eu vou falar da minha área, né? Então, a gente colocar na rotina que seja diariamente, uma vez por semana, a cada 15 dias ou uma vez por mês.
Mas Porque colocar na isso- rotina uma exatamente. prática dessas. Porque o inserir a qualidade de vida que é o difícil, você colocar em prática. Você acha que as pessoas, desculpa te interromper, se culpam de, por exemplo, permitir uma vez por semana fazer uma massagem que seja relaxante, que seja... Tem muita gente que não se permite ao relaxamento, As mulheres se culpam mais? se culpam mais. Então, falando em questão da massagem, todos nós devemos fazer massagem como uma rotina de tratamento. Assim como você vai na academia todos os dias, ou você toma banho todos os dias, né? Né, Breté? Toma Espero que banho sim, todos os dias. Banho toda semana. A gente escova os dentes, né, várias vezes ao dia, após se alimentar e tal. Então, é uma manutenção, uma limpeza do organismo. Então, a gente não faz ideia dos benefícios. Só que essa permissão a esse autocuidado é uma questão muito delicada, porque as mulheres têm uma sobrecarga muito maior pela jornada dupla, né? Por Tripla. cuidar, tripla, por cuidar da casa, dos afazeres, por trabalhar, né? Muitas horas por dia. Então, mentalmente há uma sobrecarga e elas se culpam justamente assim, como eu vou me permitir a receber uma massagem e meu filho está precisando de mim, a minha casa está precisando de mim, o meu marido está precisando de mim, né? O que eu faço, né? Mas eu falo em muitos atendimentos de pessoas que recebem a massagem pela primeira vez na vida, né? Tem pessoas que relatam isso no feedback, porque eu sempre colho um feedback, né? Umas 24 horas após o primeiro atendimento. Então, tem gente que fala assim, eu tive uma sensação de culpa por me permitir uma hora Pra e meia, si, né? estar afastada daquela pressão. Então, ela fala assim, eu nunca me senti tão bem acolhida. Então, eu acho que a palavrinha que entra aí seria o acolhimento, a humanização, o olhar, né? Essa interação que está faltando, né? Porque, às vezes, dentro de casa, ela tem com a família, mas não é a mesma coisa de ela se permitir sentir o corpo, sentir, né, o Você toque. percebe que as mulheres, assim, essas mulheres se sentem culpadas, muitas vezes elas não se enxergam, elas não enxergam o próprio corpo, elas não se Isso. tocam, Exato. elas É isso simplesmente mesmo. são uma máquina que está funcionando ali, eu preciso fazer isso dentro de uma rotina e que não desliga nunca. Exatamente. É E eu acho que isso. muitas vezes a gente não precisa nem chegar nesse ponto de procurar o bem-estar. A gente não desliga com coisas básicas do dia a dia. Básicas. Ontem eu precisei de ajuda para ir. Eu fui numa consulta com um ginecologista. Falei, não dá para levar o meu filho dentro da sala do médico ao ginecologista. Por isso eu pedi. Mas no último mês eu fui a 4, 5 médicos diferentes e ele foi comigo em todas as consultas. Porque eu achava errado pedir para alguém ficar com ele, para eu ir ao médico, sendo que não tinha problema nenhum levar. Então acho que a gente vai nessas coisas pequenininhas. Sim, E se aí quando você sobrecarrega. pensa, como é que eu vou parar uma hora para fazer uma massagem? Isso tá ainda mais distante. Exato. Eu vou falar de mim. A pergunta tem a ver com energia. Pode falar. Você falou que a gente tem que se permitir esse relaxamento, e daí você é o instrumento, nesse caso, para esse relaxamento. Se você está num caos, o que você me entrega? Isso é uma questão importantíssima, assim, né? Se eu não estou bem, como eu vou proporcionar o bem ao outro? Né? Então, até nas minhas aulas, eu conversava bastante com os alunos sobre isso, né? Tem dias que eu não estou bem realmente, né? E qual é a entrega que eu vou fazer? Então, a gente tem algumas estratégias para nos preparar para fazer um bom atendimento, né? Uma delas seria o aterramento que a gente pode fazer. Então, ir até uma praça, um parque, né? Ficar ali que sejam 5 minutos, né? Com os pés na terra, fazendo uma meditação, né? Ouvindo uma música calma ou ouvindo o som da natureza, né? Outra forma seria os alongamentos, né? Que a gente pode falar dos alongamentos. Então, é uma preparação para o profissional ficar um pouco mais relaxado, porque a musculatura relaxa e a gente acaba relaxando o corpo todo. E alguma oração, né? Se a pessoa tiver alguma fé ali, alguma questão mesmo religiosa, né? Pode fazer uma oração. Então, a gente se prepara para fazer aquele Se atendimento. equilibra. Isso, seria um preparatório. Não vai tirar o caos? Não. Mas a entrega do momento ali tem que ser 100% de presença, né? Que a gente fala do mindfulness. Então, atenção plena, porque quem está recebendo está aberto a receber o melhor. Então, qual é a minha entrega? Eu penso assim, eu vou entregar
100%? Ah, hoje eu não consigo, mas eu vou entregar um pouquinho menos. Que seja 99, né? Porque Mas a gente tenta fazer esse preparo, Vai ser o 99 com a intenção de 100. com a intenção de 100, Então, mas é que né? a minha pergunta é justamente isso. Eu já fiz massagem com você e com outras pessoas, e tem gente que parece que você sai pior do que quando você entrou. Daí Sim. você fala assim, meu, porque você abre. Daí eu vou falar dentro da minha ignorância e da minha percepção. Você abre o seu campo vibratório para aquela Sim. pessoa te oferecer alguma coisa, seja na acupuntura, porque a acupuntura eu também entendo. O que eu entendo? Vou contextualizar. Eu entendo que nós somos energia. Nossa célula é Sim, energia. Então ela nós tá lá somos vibrando. Uhum. Então, quando você põe uma agulha, você põe para aquela vibração fluir pelo corpo de maneira, porque uma tá desequilibrada. Então, Uhum. para equilibrar essa vibração. Quando eu me abro, seja para uma acupuntura, seja para uma massagem, seja para uma reflexologia, para ventose e outras práticas em que eu permito esse toque no meu corpo, eu estou abrindo o meu campo vibratório. Sim. Então, eu estou de uma maneira mais vulnerável. Sim. E daí vem Você se um torna profissional com aquela sensível, energia. né? Exatamente. Vem um profissional com aquela energia densa, pesada. Por mais que ele tenha uma mão leve, não sei o quê, é a energia que ele está me colocando. Sim. Por isso eu fiz essa pergunta, porque eu já tive essa experiência de Sim. a massagem foi uma delícia. Só que fiquei ruim. Não fiquei relaxada, entendeu? A gente tem uma frase que a gente costuma falar para os atendimentos, né, para massagem, para as práticas integrativas, que a gente não toca o corpo físico, a gente toca a alma. Então, o nosso corpo é um templo. Você está entrando no templo da pessoa, né? Esse cuidado e esse olhar que a gente tem que ter de acolhimento, humanização, é importantíssimo. Antes de ser um bom profissional técnico, porque a técnica, se eu ensinar, a Thelma vai conseguir fazer uma sequência de massagem. Você vai conseguir fazer. Mas será que você está entregando realmente a essência do toque, né? Um toque acolhedor, humanizado, né? Você perceber algumas questões emocionais, porque às vezes a dor que eles veem, né, é física. Ele vai falar assim, eu tô com dor lombar, tô com dor no nervo ciático, tô com dor no joelho. São articulações, são regiões do corpo físicas. Mas será que não tem um fundo emocional envolvido, né? Então, às vezes, a gente tem que entrar com outro caminho primeiro. A gente tem técnicas de dessensibilizar esse corpo primeiro, para depois fazer uma massagem mais pesada, né? Tem gente que faz a massagem esportiva, liberação miofascial, né? Para quem faz algum esporte, né? Faz alguma atividade física, fica com aqueles pontos gatilhos, né, o ponto de tensão. Então, como é que eu vou entrar, de repente, já com uma pressão muito forte? Então, a gente tem pilares para equilibrar isso daí, né? Só que se o profissional é muito no piloto automático, é o que eu falava muito para os meus alunos, a gente não pode viver no piloto automático, né? Quem está deitado ali na nossa maca está sensível, está hipersensível, ela já está com dor, ela já está vulnerável, ela já está sensível, ela chorou a noite toda, ou ela está passando por uma questão, né, de relacionamento, às vezes, né, não tão saudável. Então, como é que você vai chegar com uma pressão excessiva? O seu ambiente também favorece. Eu acho que tem algumas coisinhas para a gente falar. A música, eu acho importantíssima a música, porque a música é uma terapia também, né? Então, tem as frequências vibracionais pela música, as que eu indico, tanto para relaxamento, para fazer a meditação, seria 432 Hz ou 528 Hz. Então, são músicas que já foram cientificamente comprovadas, que faz com que o nosso sistema nervoso entre em relaxamento profundo. Eu tenho uma playlist de 432 aqui. É maravilhosa. Então, assim, se você tiver um ambiente favorável, adequado ao relaxamento, se você tiver uma técnica, né, adequada também àquele atendimento, porque cada um de nós vai receber a técnica de forma diferente. Então, eu vou fazer uma massagem relaxante em você, eu vou fazer outra na Thelma. Aí você vai falar, mas é diferente a técnica? Não, é diferente a abordagem terapêutica. Então, a gente passa por uma outra categoria. Conforme você vai estar no corpo, você vai Isso. vendo a necessidade daquele corpo. Às vezes, a Thelma precisa de uma drenagem linfática primeiro, antes de uma liberação miofascial, de repente. Então, as pessoas, às vezes, não têm ideia de quanto isso pode ser prejudicial, ao invés de ajudar. Gente, então, ela sair com mais dor, né, de uma sessão de massagem, você está indo para relaxamento muscular. Como é que você sai com mais dor? Algum
errinho houve, né? Então, é o cuidado que a gente tem que ter. Não, isso serve para mostrar que a minha preocupação tinha um embasamento científico. Que não, porque assim, o meu problema, às vezes, a maioria dos nossos problemas físicos é de fundo emocional. A maioria. Sim, Então, não adianta eu vir com uma outra carga ali se eu não estou entendendo o que eu tenho que fazer. Então, você tem que ter essa percepção, você tem que ter esse preparo físico, isso. emocional, para ver o que você está indo tratar de fato. Não é simplesmente um corpo, né? Exato. Eu uso muito da medicina chinesa, né? Pela acupuntura, a minha formação é pela medicina chinesa. A medicina chinesa, o primeiro olhar clínico dela é a inspeção visual. Então, é a forma que você se comporta, que você anda, que você fala, que você está trazendo aquele desequilíbrio. Então, não é simplesmente uma dor. Eu não vou tratar na acupuntura somente a dor. A dor é o final do caminho. Então, primeiro eu vou tratar a raiz do problema. É o efeito, né? Exato. Porque se a gente fala em sintomas, sinais e sintomas, seria a dor. Né? Eu falo, eu tô com muita dor. Aí a gente classifica de 0 a 10. Quanto te incomoda essa dor? Isso é uma classificação. Agora, se eu tiver um olhar clínico antes dessa dor, que seria o correto para o tratamento, né? Então, a gente tem que atuar mais na prevenção do É isso que eu ia falar. Você acha que se a gente tivesse uma cultura dessas terapias, que antes era chamada terapias alternativas, agora são as práticas complementares. As práticas complementares. Se a gente tivesse uma cultura, que no Brasil não tem. Não temos. De antes de chegar no médico, seja num osteopata, num massagista, num fisioterapeuta, integracionista. Muitas cirurgias, tratamentos... seriam evitados. Doenças crônicas seriam evitadas. Seriam evitados, com total certeza. Com total certeza. Então, a gente tem muitos relatos de casos, assim, né, documentados mesmo, de pacientes que iriam para a cirurgia e que foram tratados pela medicina integrativa e tiveram uma ótima recuperação. A gente nunca fala em cura, porque a gente não cura. Né? A gente faz somente o caminho, a gente é um veículo, né? Porque eu acho assim, se a doença ela tem alguma falha energética, um desequilíbrio energético, você pode ter curado ele lá naquele momento, mas nada garante que você não vai se desequilibrar de novo. Exato. Gente, entendeu? durante toda a fala dela, só tem uma coisa martelando aqui na minha cabeça. Bursite. Essas pistolinhas de massagem que estão sendo vendidas de baseada. E aí, isso explica por que aquilo só funciona na hora quando funciona, né? Porque você só está resolvendo o local e não... local. Ou não funciona, porque a pessoa não sabe que ponto ela tem que atingir, ela não conhece a anatomia, ela não sabe que pressão ela coloca, né? Então, não é até a mesma... um perigo, massagem né? é uma a coisa. pessoa não tem conhecimento nem de anatomia, muito menos, né, Ela da só tem pressão onde que ela vai tá exercer. incomodando, e às vezes o incômodo E é acaba no lugar, fazendo. mas a origem não é ali, né? Ali é só um reflexo. Exato. Então, eu sei disso porque quando eu operei o câncer de mama, eu tinha dor atrás. Sim. Mas a causa era justamente onde eu tenho a cirurgia da mama, que ali era a causa onde estava repuxando. Então, eu tinha que soltar na frente para parar de doer atrás. Isso. Eu tô falando dentro da minha porque ignorância mesmo. Exato. A gente entendeu? é uma conexão, né? Então, todo grupo muscular que a gente vai ter na parte posterior, a gente tem na anterior. Então, são conectados. E a gente tem a fáscia muscular. A fáscia é o que integra, a gente fala de integralidade, né? Então, aquela película que fica por cima ali da carne, né? Que a gente retira muitas vezes ou não, mas é o que a gente consegue fazer a liberação. Então, se a pessoa não tem um conhecimento suficiente para fazer essa liberação, que chama de miofacial, a gente acaba até contraindo um pouquinho mais. E aí gera mais dor, gera mais desconforto, a pessoa fica irritada, né? Porque a dor começa a dar uma irritabilidade, começa a baixar. Então, você entra nos analgésicos que também não resolve. Começa, né, a poluir ali tudo, né? A pessoa começa a ficar meio transtornada. Então, dor realmente Ela desequilibra. Exatamente. E você falou muito... Qual é a importância do alongamento? Que você citou, e assim, que é uma coisa que quase ninguém faz. Exato. A gente teria que fazer todo dia, né? Exato. E aí eu coloco isso como uma premissa, né? Volto a falar também. Tomamos banho todos os dias, escovamos os dentes a todo momento, né? E a gente deveria alongar. Então, o alongamento, além de proporcionar o relaxamento muscular, ele aumenta a flexibilidade do corpo.
Então, todas as articulações a gente consegue lubrificar, como se fosse um veículo, né? Uma máquina. Você vai trocar o óleo, você está lubrificando as articulações. Então, alongamento é para isso. E ajuda muito no tratamento. Muito, muito, muito. Então, a rotina deve ser diária, pode ser de manhã, que seja 5 minutos, ou antes de dormir. Né, de preferência no chão, num tapetinho firme, né? Não faça na cama, porque às vezes a cama ou o colchão, né? Pode a coluna ficar um pouquinho instável. Então, a gente recomenda fazer uma série de alongamentos que seja 5 minutos, mas todos os dias, né? Então, tem alongamentos só para dor lombar, tem alongamentos para dor cervical, tem alongamentos para ombro, tem alongamentos para joelho, né? Então, cada dia você faz para uma parte do corpo. Porque Né? 5 minutos. 5 minutos. Aí a gente fala assim, mas nossa, eu não tenho nem 5 minutos, porque acorda já na loucura, né, da correria. Acorda 10 minutos mais cedo, então, para você ter esses 5 minutos de pausa, né? Assim como a meditação pode ser de manhã ou antes de dormir, né? Então, tem vários. Eu indico a Camila Zen no YouTube. Vocês vão ver que tem uma série lá de meditações. Tem meditação para dormir, tem meditação para ter um bom dia. E muito eficaz, assim, de verdade. Eu li um estudo outro dia que diz que a nossa irritabilidade tem aumentado muito porque a gente acorda e já pega o celular. Isso. Né? O Então, cortisol já vai lá em cima, né? E o correto é você acordar e ter contato direto com a luz do dia. Exatamente. Gente, antes de entrar o inverno, eu conseguia fazer isso todos os dias. E era maravilhoso. Porque são 10 minutos. Não sei se vocês já ouviram falar. Diz que a mulher, né, dentro de casa, ela tem que ser a responsável em abrir as janelas. Né? Eu escutei essa frase uma vez. E faz todo sentido. Não te acordo morrendo de frio e tá tudo aberto. Porque para a gente deixar realmente a luz entrar, né? Então, a gente que desperta, né? A gente que traz alegria, traz harmonia para casa. Não que o homem não traga, pelo contrário, ele complementa, né? E então, ele faz complementa, faz com que a harmonia a primeira janela exista, a gente que abre, as outras mas, né, da gente ver a luz do sol, né? Que seja um dia nublado, mas que a gente tenha ali um momento de contemplação. Nossa, acordei, obrigada, né, por esse dia, agradecer um dia, né? Só de você abrir os olhos e estar vivo é porque tem algum propósito, né? E eu sinto muito isso agora. A casa onde eu moro há quase 2 anos, ela é muito escura. Muito escura. Então, só do fundo do escritório, lá no fundo para frente, que tem iluminação. E nesse período todo, eu tenho muita dificuldade para acordar de manhã. Porque... não, gente, dia cinza, chuvoso, ele é naturalmente depressivo. Porque a gente fica mais recolhida, né? Sim. E assim, falando da qualidade do sono... É isso que eu ia perguntar. Para mulher, a gente tem que dormir 2 vezes mais que homem, né? Como que a gente Pela faz questão hormonal que hormonal acorda às 3 da manhã? Então, aí a gente pode falar da higiene do sono, do preparo para dormir, né? Que dificilmente a gente faz, né? A gente só se prepara normalmente, né? Toma um banho, né? Coloca põe ali o pijama, né? E vai para cama, tal. Mas se a gente se preparar para dormir, então a gente se prepara para trabalhar, né? A gente se arruma para sair de casa, a gente tem que se preparar para dormir, né? Uma das sugestões que eu trouxe, não sei se eu posso mostrar já. Posso? Como você quiser. Eu trouxe a água de lençóis ou toalhas, né? Poderia ser toalhas também. Então, é um preparo que eu faço com álcool de cereais, água filtrada e óleos essenciais. Aí vocês podem colocar alguns óleos essenciais principais para o sono, qualidade do sono. Então, a lavanda francesa, né, que todo mundo conhece, a bergamota, que é maravilhoso para o sono, para insônia, né, um óleo essencial cítrico, e a manjerona. Manjerona também muito boa para insônia. Manjerona, então, que é isso, que é o germânico? São dicas que eu dou. Eu trouxe alguns outros para a gente falar de equilibradores hormonais. Isso que eu ia perguntar. É o gerânio. Isso que eu ia perguntar. Você falou que a gente tem que dormir duas vezes mais que o homem. Até outro dia, eu fazia isso com maior facilidade e tranquilidade. Agora, dado aos meus bloqueios hormonais, eu tenho dificuldade. Só que mas eu percebo que eu continuo tendo a necessidade. E aonde que entra essa... Aromaterapia, a gente é uma prática integrativa também, já vinculada ao SUS, né? Já foi autorizada aí também pelo Ministério da Saúde e tal. Então, a gente tem algumas gotinhas aqui, que é a extração pura
das plantas, né? A gente fala que a aromaterapia são os remédios formulados por Deus, porque a gente tem a pureza aqui da natureza. Então, você vê que os vidrinhos são pequenos, né? Tem 10 ml. Deixa eu mostrar lá. Oi? Deixa eu mostrar lá para ele. Dá para pegar? Eu Dá. falo que se Deus usa perfume, é manjericão. Exato. Então, Nossa, é cheiroso, maravilhoso, né? E aí, por exemplo, vamos falar do gerânio. O gerânio é considerado até um fito-hormônio. Então, ele é um regulador hormonal, principalmente para as mulheres. Então, a gente pode falar do gerânio e da sálvia esclereia. A sálvia, ela tem aquele teorzinho mais herbáceo, assim, né? De uma folhinha. E o gerânio, ele é floral. Então, não sei se vocês gostariam de sentir, mas ele tem um teor floral bem intenso. Ele é muito intenso, então são gotinhas. Você pode pingar uma gotinha na palma da mão. Eu tenho um Então, colar difusor, que é um Isso, com furinho, ou colar um feltro. difusor. Ai, que cheiro. Aí você Que bom pinga no isso. feltro e fica com Ele é dá bem uma intenso, cheiradinha de gerânio. vez em Mas você falou que ele é um equilibrador hormonal. Ok, Isso. só que chega no climatério a gente não tem o hormônio. Como que a gente equilibra o que a gente não tem? Então, na verdade, Aí a gente assim, dorme melhor com a lavanda e a bergamota. Funciona pro Pedro, vai funcionar pra qualquer pessoa. Meu filho é hiperativo. sim. No ano passado, que foi a parte mais difícil, eu pingava o olhinho no Eu usei muito quarto. no meu Nossa, filho também, maravilhoso. João Vitor. Lavanda, né, bergamota, são equilibradores do relaxamento. Então, a gente tem neuroreceptores na pele. Então, o momento que você coloca ele para uso tópico, o óleo essencial a gente não deve pingar direto na pele, tá? Pra Por isso que ele é feito assim. É. Isso aqui você esse fez é o algum- rolon, isso. Esse você pode passar porque já está pronto, Tá, diluído para aplicar. esse já tá feito. O eu que você Já fez tá aqui? feito. Esse tá com lavanda, bergamota e lemongrass. Lemongrass é o capim-limão. Se vocês Lemongrass. quiserem sentir, acho Mas que todo pra quê? mundo Qual é a conhece, que é o erva finalidade desse cidreira. aqui? Esse é para relaxamento, Mas ele tá ansiedade. diluído no óleo, né? Já, isso. Uhum. No óleo Esse já pode vegetal. passar. Aí, Não vou passar, porque senão eu esses durmo. vidrinhos a gente pode comprar, né? Já tem para comprar aí em bastante sites. Isso daí que, na verdade, é pessoal, né? Você não pode ficar passando Exato. todo mundo assim. Não, sim. é igual perfume, Olha, assim, você abre, o cheiro já... É igual desodorante Rolon, né? Então, você vai passar. Você pode passar em quais regiões? Igual você passa perfume, tá? Mas regiões de punho, atrás da orelha, no centro do peito, né? Na região do abdômen, uma dica que eu dou do gerânio e lavanda, fazer uma misturinha com eles e com óleo vegetal, poderia ser amêndoa, semente de uva, óleo de coco, qualquer óleo vegetal que faça uma base. eu uso Aí de você vai abacate. pingar, pode ser abacate, é ótimo, maravilhoso. Aí você pinga algumas gotinhas, passa aqui abaixo do umbigo, né, para cólicas menstruais, para cólicas intestinais. Aí a gente tem os cítricos, né, tem limão siciliano, tem hortelã-pimenta, tem o laranja doce. Laranja doce tem tido ótimos resultados para Alzheimer, já está documentado, né? Então, para pacientes idosos aí com Alzheimer, né, pela agressividade, então a gente já tem uma resposta. Fazer uma aguinha de lençóis, borrifar naquela poltrona que o idoso fica, às vezes, o dia todo ali, sentadinho, né, na sala, na poltrona, no E daí sofá. isso seria os neuroreceptores da pele vão Exato. recebendo e Porque vão aí ativando. a gente tem uma absorção pela circulação sanguínea, que faz uma conexão direta com o sistema nervoso na área límbica, que é o sistema emocional, e a gente tem essa regulação, né? Mandam-se informações, e aí a gente vai ter uma regulação. Porém, não é igual à reposição, não se compara, porque é algo, né? De uso tópico, então é um tratamento também, por isso que é aromaterapia. Você tem que Seria se um tratar. complemento. Exatamente. E tem que ser usado diariamente, como se fosse uma medicação. Por isso que eu falei, óleos essenciais são remédios formulados por Deus. Se você usa uma vez na massagem, outra vez ali, coloca no difusor, de vez em quando, você não vai ver resultado, né? Quando eu não tenho mais óleo, quero fazer uma mistura diferente, eu uso um pouco no hidratante sem perfume. Pode ser Para também. quem tem dificuldade, por exemplo, de Isso, fazer, pode ser o creme neutro lembrou, que a gente fala, né? Que seria um hidratante, o creme neutro. Tem que ser sempre neutro. Por isso que o óleo vegetal, ele tem a base neutra. A gente fala que é o entendi. veículo. Por quê? Se você colocar em algum que já tenha outro princípio ativo, outra formulação ali misturada, e óleo mineral, jamais. Qual é a tá? diferença de usar com óleo vegetal para o álcool de cereais? O álcool de cereais seria para fazer esses aromatizadores de ambiente. Então, é a pra gente pele? usa naquele de varetinhas, de palitinho. Não vai na pele, Tá. ele fixa melhor em tecido. tá? E em tecido. Tá. E daí para Tá? pele Porque seria aí o óleo. a gente só vaporiza, né? E aromatiza
uma toalha, um lençol ou naqueles de varetinha. É porque o Tá? álcool Agora, de cereais, ele, Naquele o difusor floral que e sai o a vaporzinho, homeopatia. isso, no vaporzinho, né, no difusor Sim. de ambiente, a gente pinga direto na água. Aí você coloca Tá. a Põe água e faz. e sai o vaporzinho, né? Ah, Sai a legal. névoazinha. Gente, morram de inveja. Ganhei. Sabe o que que é isso? É escaldapé, que ela É, vai explicar como isso. fazer e para que qual é o benefício. Sim. O escalda-pés é uma das terapias também complementares que a gente faz dentro da aromaterapia. Então, assim, o que eu recomendo para as minhas pacientes, né, para os meus atendimentos? O escalda-pés para virar uma rotina também de autocuidado. Então, se ela faz tratamento que seja psicológico, né, terapia, ou faz atividade física, ela já está ajudando muito ali na harmonia do corpo. E o escaldapés, ele vem de encontro com alguns benefícios, de ativação da circulação sanguínea, retenção de líquido, né, que a gente fica horas em pé, fica muito inchada, dói muito as pernas, né, dói joelho, dói Isso o seria corpo todo. interessante. Para enxaqueca, é um Enxaqueca. tratamento maravilhoso. Então, essa diferença da receita, além do sal grosso, das ervas, né? Você pode colocar as ervas que você quiser, florzinhas, pode macerar qualquer ervinha e qualquer planta. Aí você vai pingar algumas gotinhas, né? Para 30 gramas de sal grosso, você pinga 18 de óleo essencial, tá? É a proporção. Além disso, nessa receitinha, eu coloco o sulfato de magnésio, que é o sal amargo. Não sei se vocês lembram da nossa avó que falava sal amargo. Então, o sal amargo é o sulfato de magnésio. O que o sulfato de magnésio faz? Ele relaxa a musculatura 3 vezes mais. Vou pegar meu Então, é banheiro. uma colherzinha de cafezinho, assim. Que Ele manda vem em pegar em casa de cristalzinho. caminhão, assim? Ele vende na farmácia, então o sal grosso todo mundo tem, né? Para o churrasco, pode ser sal rosa do Himalaia, pode ser qualquer sal grosso. E aí colocar uma colherzinha de café, que é referente a 5 gramas do sulfato de magnésio, que é o sal Mas amargo. se você tem isso, por exemplo, eu chego lá com uma queixa, não sei o quê, você também pode, você tem para vender o Tem, eu escaldapé, preparo. os Aham, preparos tenho. de Porque aí da eu vou fazer aromaterapia? conforme a necessidade de cada pessoa. Então, se a Thelma me falar, olha, eu tô com muita dor lombar, eu tenho enxaqueca frequente, né? Então, a gente vai determinar alguns óleos. O que eu faço para aromaterapia que assim, é um cuidado que a gente tem que ter, voltando a falar da personalização, da humanização, do olhar clínico para cada indivíduo. Eu faço o teste olfativo. Então, eu vendo os olhos, né? A pessoa ou fica de olhos fechados, ou a gente venda mesmo, coloca uma venda nos olhos, e aí eu ofereço 3 óleos essenciais diferentes, e não falo qual é. Então, porque muitas das vezes a pessoa até tem o conhecimento, né? Ela sabe o que é um óleo essencial, ela já sentiu, tal, Já entrou leu em algum lugar porque que é bom? Isso, entrou em alguma loja, foi em algum hotel, né? Porque Uhum. tem o marketing olfativo, cada marca às vezes coloca ali no brand, né? Coloca a questão olfativa, né? Porque isso às vezes tem uma característica para cada marca, né? De roupa, às Você vezes lembrar, o cheiro te o remete cheiro àquele, tem a àquela memória marca. olfativa, né? Uhum. Mas muitas das vezes o sistema nervoso da pessoa tem que reconhecer aquele aroma e ela tem que identificar como um aroma presente e tem que ter uma conexão, porque tudo é conexão. Se eu falo para você, Thelma, olha, eu tenho um óleo essencial maravilhoso aqui. Só que eu tenho um só, é o que eu posso te oferecer. E aí você fala assim, ai, não gostei. Aí você fica com Você não vai vergonha, usar, né? você não vai usar. O sistema nervoso tem uma reação adversa, assim que a gente fala, vai ter Uhum. uma reação contrária. Você não vai relaxar na massagem, você não vai se sentir bem e o bem-estar vai pro ralo. Então, é legal a gente fazer uma avaliação criteriosa, fazer o teste olfativo para ver o que seu sistema nervoso precisa naquela semana, naquele mês, naquele momento. Então, eu tenho atendimentos que a pessoa prefere hortelã-pimenta, que é um mais intenso. Tem semanas que a pessoa está muito chateada, então ela precisa de um óleo essencial que traga acolhimento, que traga conforto. Então, a gente tem alguns, tá? Então você faz essa análise, né? A gente faz. É legal fazer o teste, porque aí você está indo dentro da pessoa, Sim. né? Você tá como se estivesse passando um raio-x ali e você identifica.
né? Então, ela te dá essa resposta, não é você que induz a resposta. Sim. Porque induzir a resposta, qualquer um induz, né? Não, e daí você Foi o que vai ela falou, e eu pega o compro pronto a já, né? pistola de massagem e faço. É a Exatamente. mesma coisa? Não, não é. Né? Então, aqui eu tô proporcionando para ela a resposta do organismo dela, e não o que eu desejo. Porque o meu conhecimento técnico existe. A minha bagagem, né? A minha carreira, os cursos que eu fiz, as especializações, tarará. Mas o que que a Tânia precisa hoje? Será que eu sei realmente? Ou é ela que tem que me trazer? Porque às vezes a gente não se conhece, a gente não Mas a sabe gente do que também a tem que gente trabalhar a precisa. escuta, né? Porque às vezes tá falando Sim, não só, mas tá falando não é a através de não linguagem corporal mais, né? não Não aceitar é só. um Uhum, aroma ser mais agradável que o isso. outro. Porque o que aconteceu já várias vezes, eu recebo às vezes atendimentos ou, né, pessoas que me falam assim, eu fui em algum lugar e não gostei. Mas por que que será que não gostou, né? A gente se faz nos detalhes. Eu acho que um bom atendimento não é só você proporcionar, volto a falar, não é só você proporcionar a técnica, né? Envolve vários fatores para a pessoa ter uma resposta, né? Não que a gente busque a perfeição, porque não existe também, né? Mas tem uma Pode ser que questão ela de não goste do meu atendimento e tá empatia tudo também. bem. Até porque, Exatamente. né, as pessoas, elas têm A gente, energia, né? sim, Sim. e fica muito claro isso, né? Eu deixo muito à vontade. Tanto que a gente, na nossa área, né? Eu ensino isso também para os alunos. A gente não faz pacote, né? Práticas integrativas não se faz pacote, né? Igual a estética. Então, são áreas diferentes. Uma coisa é você Não tem fazer um tratamento. protocolo, né? Exato. O protocolo Você não pode fazer um pacote do desestresse. estético. Por Pra quê? amarrar a pessoa a voltar, Exato. né? Porque os pacotes são receitas de bolo. Então, são algo determinado para todos. Todos nós somos iguais. Eu que moro aqui em São José dos Campos, sou igual a uma pessoa que mora em Curitiba? Às vezes não. Posso ter o Até mesmo próprio peso, clima, a mesma até o próprio idade. clima vai atrapalhar, Exato. o Tem seu o corpo mesmo vai peso, a mesma idade, a mesma configuração corporal, né? O mesmo biotipo, porém somos indivíduos, né? Então não dá pra gente traçar uma receita de bolo. A nossa área não é matemática, não é exatas. Deixa isso para quem entende das exatas. Exatamente. A gente tem que estudar diariamente, cada vez surge algo novo, né? E isso é muito legal mesmo. Então, você está falando Muito de algo interessante. novo, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu vivo falando, né? Eu tive câncer de mama e o meu marido, ele vem lutando com câncer de intestino, de colo, sei lá, há 5 anos, quase 6. E recentemente ele começou com essas práticas integrativas. Sim. Lá em São Paulo, inclusive, eu vou fazer propaganda porque merece, né? Aquela coisa, não tô ganhando nada com isso. Quer dizer, estou ganhando o bem-estar do meu marido. É o Bedort. Depois, até se qualquer coisa, eu procuro o Instagram e passo para você, se você quiser colocar aqui. Acho que vale a pena. E assim, gente, eu nem comentei com a Paula. Ele foi, e lá eles fazem acupuntura. Eles falam que eles fazem um reequilíbrio da energia. E ele tá indo 2 vezes por semana, por enquanto, para realinhar tudo lá. Basicamente, eu vi o meu marido sem conseguir andar por conta dos efeitos colaterais da quimioterapia. Na terça-feira ele foi lá, no sábado ou no domingo ele estava jogando vôlei com meu filho. Então, assim, de não conseguir se movimentar, porque Sim. traz aquela rigidez, aquela fraqueza muscular, ele arrastava o pé. Você não chegou a ver ele assim. E hoje, não parece que ele faz quimioterapia há 9 meses. Entendeu? Uma quimioterapia pesada. Sim. Então, assim, eu sou uma prova. Eu não, ele é uma prova viva de que a medicina integrativa, ela realmente é necessária. Porque, assim, eles também lá não falam de cura, eles falam de uma melhora, de um equilíbrio Isso. e transforma. Olha que interessante. A ideia é transformar o câncer em uma doença crônica. Exato. Assim como, por exemplo, a diabetes. Ele vai viver sempre nessa. Isso, são doenças crônicas. Mas ele não vai morrer disso. Entendeu? Exatamente. Mas mais importante do que não morrer disso, vamos dizer assim, que morrer todo mundo um dia vai, seja de qual a causa, mas ele nesse percurso de vida Não ficar ter com essa tensão, né? qualidade de vida. É isso que eu falo. Às vezes, assim, a gente tem que colocar a palavra gestão, né? Então, como é que eu vou cuidar, controlar, manter a minha doença? Porque a doença existe. Não adianta a gente falar que foi curado E ou você que precisa melhorou conviver com ela. 100%.
mas como é que você vai viver com ela até os últimos dias, né? Por isso que a gente entra nos cuidados paliativos, que é outra área que eu amo de paixão. Você também trabalha com oncologia. Também trabalho. Então, a gente tem a massagem oncológica, que há muitos anos atrás, há 20, 25 anos atrás, o médico não permitia que a gente tocasse num paciente oncológico, né? Então, era, né, um pouco assustador até, né? Inclusive, falava-se que o paciente oncológico ele tinha que ficar de repouso, né? Enquanto Exato. estava fazendo Isolado. tratamento. Não, nem tanto isolamento, porque isso daí é por conta de imunidade. É. Não, mas ele não podia fazer exercício físico. Sim, porque se ele teria um movimentar. desgaste físico mesmo. Hoje é o contrário. Hoje é totalmente ao ele tem que se contrário. movimentar para Então, evitar o desgaste. a visão terapêutica mudou tanto. Então, por isso que a gente tem tantos benefícios, assim como o Oswaldo está tendo, né? De qualidade de vida para o final da vida, né? Então, a gente fala em gestão aí do controle da doença. É o que a Tânia falou, é a transformação. Então, como é que eu consigo transformar? Porque Então, o problema já existe, mas quais são as soluções? Tem solução 100%? Não vai existir. Então, é uma realidade. Eu tenho que me manter ali no controle, né? Não deixar também piorar, regredir um pouco mais, porque, né, se regredir, a pior existe mesmo. Mas como é que eu vou manter isso? Então, os cuidados paliativos entram aí. A massagem oncológica é uma questão maravilhosa aí que ajuda milhares de pessoas, né? E não é Então, difundida, né? E não é difundida. Então, e daí, por exemplo, olha que interessante, ainda nesse tratamento do Oswaldo, falaram para ele, mudaram a alimentação dele, então tirou tudo que inflama, glúten, lactose e açúcar, ou seja, isso se todo mundo puder cortar, Sim, o organismo já melhora. já melhora muito. vários problemas. Só que ele, como tem a químio, o organismo dele já está inflamado num grau, Exato. e ele cortou. Gente, no que ele cortou, o metabolismo dele funciona diferente. E daí, um outro lado que falaram assim, tipo, que daí tem essas anamnésias, esse olhar diferente, esse olhar individualizado para ele, que falou assim, você tem que trabalhar essa sua raiva. A pessoa que falou isso não conhece ele, Sim. mas falou, você tem que trabalhar essa sua raiva. Tanto é que ele falou, ele chegou contando para mim, ele falou assim, agora isso é tema da minha terapia. E uma raiva que você nem acredita que você tem. Não, às ele nem vezes, né? sabe, entendeu? Porque tá tão enraizada lá que ela simplesmente ela existe lá dentro, já faz parte de você, entendeu? Só que ela te adoece. Exatamente. Entendeu? Engraçado Então, são as emoções, Isso né? que você falou do Oswaldo, né, sobre o tratamento integrativo, de como melhorou, isso até é uma coisa que eu estava pensando aqui, que quem está assistindo e que não conhece, a gente está falando de uma forma tão simples, que Acho parece tão que é algo leve, simples. né? Eu vou chegar na casa dela, ela vai me entregar um pacotinho e eu vou sair. Não é, né? Então, assim, você tem que ter uma sensibilidade muito grande para conseguir olhar para uma pessoa e falar, você tem que trabalhar essa sua raiva, né, sabendo o que você está falando, num espaço de tempo que às vezes você tem 1 hora. Olha quanto Não, e é tempo você trabalha em interessante, 1 por hora. exemplo, pegando esse exemplo da raiva, não foi na primeira sessão que ela falou, porque às vezes ela pode ter visto na primeira sessão. Claro. Mas como que eu chego no seu consultório e falo assim, você tem que trabalhar a raiva? Eu nunca Não. mais volto, É porque claro. eu não confio em você, eu nunca te vi, entendeu? Você tem que enxergar essa abertura. Não, e a gente já Exatamente. acha aquilo um pouco agressivo, né? A gente já vai se sentir constrangido, de repente. Então, são sessões, né? Por isso que é uma terapia. A gente vai tratando o organismo a cada sessão. A cada novo atendimento, a cada semana, né? A cada tempo que ele vai, a gente vai buscando alguma forma. E falando assim dessa parte emocional, é o equilíbrio mesmo, né? Porque se a gente pegar a raiz emocional dos problemas, das disfunções, a gente trata do físico, né? Então, aí que tá a chave do equilíbrio. O equilíbrio, Tratar gente, as emoções, saúde inclusive, mental. a gente tem que evitar açúcar, mas ela trouxe cookies para nós. Então, a gente tem que manter o equilíbrio. Devemos e podemos comer cookies, tá, gente? Num dia muito necessário, inclusive. Principalmente porque é cheio de amor, né? Então, a gente entende que não vai fazer mal. O açúcar porque... nem faz cócega perto do tanto de amor que tem aí. Não é? E aí, antes da gente encerrar, eu queria te perguntar uma coisa que me veio aqui, nem estava no nosso script, mas olha só, a gente costuma se preparar pro verão, né? Sim. O verão tá chegando, vou pegar mais firme na hora de fazer, academia, tô hora de preocupada com fazer. o corpo. Ninguém se prepara pro inverno. E no inverno a gente fica muito mais tenso, sente muito mais dores, Sim. né? Será que não é um momento agora para as pessoas pensarem em procurar, Seria né, o em ideal, o começar? momento ideal, né? Então a gente fala que outono e inverno é a preparação realmente, né, para o resto do ano mesmo, ali, verão, mas é o momento da gente tratar do corpo, né? Principalmente o corpo físico, né? Uma dica que eu ia dar também, que assim, eu gosto bastante de falar para os pacientes, não tomem água gelada, não pisem descalço no chão, Isso em nenhuma época do né? ano. Nenhuma época.
nem no verão. Então, mas a fala gente o porquê. deveria, né? Porque a gente acaba desequilibrando toda a função dos órgãos e vísceras, principalmente do baço e do pâncreas, né? Porque para a medicina chinesa, quem faz a transformação dos alimentos e quem faz o aquecimento do corpo, porque aí desequilibra estômago, né? Então, quem tem gastrite, né? E toma um copão de gelo ali e um pouquinho só de suco ou de refrigerante, né? Porque isso é algo ocidental, né? Então, você vê que o oriental, ele sempre toma uma sopinha, né? Água quente, né? Eles bebem água quente. Então, a água morna ao acordar também é fundamental. Né? Meu filho até fala, mãe, como é que você consegue tomar água quente? Por exemplo, no verão, tomo. né? Eu só tomo água quente, né? Quem me conhece sabe. Eu não coloco gelo, assim, mesmo refrigerante, às vezes, eu tomo bem tranquilinho, assim. Por quê? Pra gente favorecer o equilíbrio. Falando de dores, principalmente agora no inverno, né? A questão de articulações, a gente dói mais, né? Porque fica mais recolhidinho, tem mais contração muscular, a gente não quer sair de casa, não quer fazer nada, né? Evita se movimentar, evita aquecer, né? Então, tem até uma sériezinha de 18 exercícios, assim, né? Que são da medicina chinesa também. Até no Parque Vicente Aranha tem essa aula, né? Que é o Qigong, que você faz o aquecimento do corpo, né? Então, são percussões, são batidinhas para você aquecer, né? Todo dia a gente tem que aquecer o corpo. Eu vou estragar o programa agora. A cerveja pode ser gelada? Cerveja, claro, né? Tem que ser gelada. Ela já está desequilibrando. A gente tá falando cerveja já está desequilibrando. A cerveja tá A liberada, gente tem tá que ser falando gelada, de saúde, né? de comer bem, Mas a pessoa só pensa na cerveja. Mas eu digo assim, se a gente conseguir manter durante a semana, né? Lógico que final de semana a gente tem que ter o lazer e tem que estar, né, mais livre, é o mais equilíbrio, solto. né? Exatamente. Então, durante a semana, a gente tentar equilibrar um pouquinho mais, né? Fazer uma alimentação melhor, o exercício físico, cuidar do corpo, da mente, né? Do espírito, de que forma seja, né? E eu queria agradecer, então. Gente, mas antes Vocês vão dela falar? agradecer, a gente, É, ela é tão fofa. Ela trouxe presente. Ela trouxe presente pra vocês. Ah, mas Cuidado que a antes eu Thelma queria- vai pegar pra ela. Eu queria que vocês lessem a mensagem, ó. Como é um podcast, né, voltado para mulheres, principalmente, né, em homenagem às mulheres, tem uma mensagem aqui do óleo essencial de rosa, né, que acho que nada Mulher, melhor né? do que mulher. E aí eu vou dar para você ler, Vamos lá. que é o de rosa mosqueta, ó. Amor divino, eleve sua vibração através do amor. Sinta a beleza de sua divindade. Abra o seu coração para dar e receber amor. Sinta o amor que Deus tem por ti. O amor que cura todas as suas feridas, que lhe conforta, o que lhe eleva. Se entregue para o amor sem medo da rejeição. Preencha seu ser com muito amor. Ai, quanto amor. Tá vendo? Muito bonita. Mas agora, gente, Rosa Damasceno. ela Obrigada. deixou uma... É um vale presente, né? Um vale massagem, pode ser massagem relaxante ou drenagem linfática. E aí também eu desenvolvi um método que une as duas, então se chama Relax Redux. Quem quiser que a gente vai participar, fazer isso? depois as meninas vão colocar, né? A forma que a gente pode sortear esse vale presente. Ela está em São José dos Campos, tá, gente? Considere isso na hora de se inscrever. Olha, então quando esse podcast for pro ar, eu vou colocar a data, né, o período que vai valer, marcou alguém nos comentários, curtiu o post, já tá participando do sorteio. Aí na legenda eu explico todos Eu os não vou outros deixar a detalhes. Thelma participar, tá, gente? Porque eu já olhei ali e falei, mas eu queria. Não pode. Então, Mas estão convidadas, né? E a gente faz com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, né? Gente, ela é uma fofa, eu sou super suspeita, né? Como eu disse, faz parte do meu quarteto fantástico, né? Desde sempre, para sempre, né, amiga? A gente tem, Isso mesmo. inclusive, não sei se vocês sabem, a gente tem uma tatuagem. Exato, nossa, Tânia, tem hora que até Olha! nem me lembro. A gente tem, só que daí a gente colocou o quinto elemento, que é a Renata. Que ela entrou depois por ser Tipo essa prima aqui que dela. eu tenho com os meus irmãos. A gente tem. A gente tem o símbolo do infinito, né? Então a nossa amizade é muito forte, tanto que a gente fica, às vezes, um tempo, né, sem se encontrar, sem se falar mesmo, né? Até por mensagem do WhatsApp, às vezes o grupo fica silencioso, mas a gente se ama, né? Se ama, se respeita, que é o mais importante. Respeita, porque exatamente. Somos totalmente amigas. Somos amigas há muitos milhares de anos, né? Que eu até já esqueci. Não,
Foi Mas ontem. nem E obrigada pelo convite, viu? Agradeço Quando muito. quiser, o microfone está sempre aberto. Volte quando quiser. Eu não tenho nem palavras para agradecer, gente. Eu indico de olhos fechados. Eu viro e mexe. Eu dou de presente para as outras pessoas. Sim. Massagem ou tratamentos. A pessoa escolhe, né? Porque quem que vai receber que Porque a escolhe. gente fala assim, né? O presente da massagem, você não vai guardar, né? Não é um objeto que depois você vai colocar no armário e tal. É uma experiência que a pessoa vai viver, né? Uma experiência E de ela se permite estar bem-estar. ali, né? Exatamente, né? Ela vai lembrar, às vezes, né? Nossa, como eu fui bem cuidada, como eu fui bem tratada, né? Merece, né? Acho que todo mundo Exatamente, todo merece mundo merece. uma vez receber. É um Como que as gesto de pessoas te carinho. encontram? Tem o Instagram? Tenho. O meu arroba é Paula Evans Bem-Estar. E eu fico aqui em São José dos Campos, no Jardim Esplanada. Se vocês quiserem, depois a Thelma pode colocar, né, os contatos e Sim. tudo. Colocaremos. Muito obrigada, grata. meninas. A gente que agradece. Seja muito bem-vinda, né? Nossa sala ficou cheirosíssima, assim, Eu tô calma. e a aromaterapia é uma coisa que eu gosto muito, né? Pratico pouco, pelo tanto que eu gosto, mas que me faz muito Sim. bem. E, gente, acompanhem, né? Façam. Quando eu postar, eu vou colocar também as receitinhas que ela deu aqui ao longo do episódio, porque é algo muito gostoso e muito libertador, assim, de fazer. Toma pouco tempo, mas a gente merece. Vale a Mas é um pena. resultado enorme. Isso Então, mesmo. gente, ficamos por aqui por hoje, mas estamos sempre nas redes sociais. Não esqueça de curtir, compartilhar, de marcar o sininho e estamos lá. Instagram, Spotify e YouTube. Te encontro na próxima. Tchau!